na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. Quem quiser abrir também a Bíblia, já capítulo 16. E na lição de número 4. A página que eu li é diferente de vocês. O tema da lição é Davi, pastor de ovelhas. Com essa lição, você será capaz de conhecer melhor a vida de Davi enquanto pastor de ovelhas. Você vai aceitar a possibilidade de Deus estar preparando e usando os crentes, independente do cargo ou função que ocupam. Você vai ser fiel a Deus em todo o tempo, sendo um simples funcionário ou ocupando um alto escalão. Eu pus a minha cronologia do livro de 1 Samuel, não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, para vocês entenderem como os fatos ocorreram em 1 Samuel. Primeiro, Israel é julgado por juízes, que nós estudamos, o livro de Juízes no livro passado, 1375. Depois veio o nascimento de Saul em 1085. Samuel. Saul nasceu em 1080 e se tornou rei em 1050, com 30 anos. Davi nasceu em 1040, 10 anos depois que Saul tinha se tornado rei. Ele se torna rei de Judá em 1010, 30 anos depois do seu nascimento. Ele se torna rei de todo Israel em 1003. Nasce Salomão em 991 e Salomão se torna rei em 970. Essa é a cronologia do livro de 1 Samuel que nós vamos estudar nessa revista, tá? Aí eu achei interessante, porque eu achei que uma das minhas amigas lá em casa de estudo e trouxe para vocês para estar compartilhando. Então vamos lá, ó. Davi, pastor de ovelhas. Todo mundo sabe quem foi Davi. Nós conhecemos a história de Davi, né? Uma das histórias que nós conhecemos é que ele derrotou um gigante. O gigante que ofendia, né, que insultava o rei de Israel e queria lutar contra os israelitas para tomar, né, as terras dele. Mas nas lições passadas, vimos a história do primeiro rei de Israel, Saul, sua ascensão e a queda. Saul parecia muito mais com os juízes antes dele do que com os reis depois dele. No entanto, a queda de Saul estava diretamente relacionada com sua total desobediência. Vocês viram isso na aula do professor Dário. A desobediência às instruções de Samuel. Samuel já havia indicado a Saul que Deus procurava alguém segundo o seu coração para assumir a liderança de Israel. Davi, da tribo de Judá, como sendo uma pessoa escolhida pelo Senhor. A história relata muito claramente que Deus atenta para o coração das pessoas e não para a aparência, quando as chama para realizar uma obra. Vocês lembram na minha aula que eu falei que Deus levantou Saul por conta de que ele era alto, bonito, tinha boa aparência, que era o que o povo queria? Só que Deus não atenta para isso. Quem atenta para isso somos nós, os seres humanos. Nós olhamos pelos nossos sentidos, né? Nós escolhemos pelos nossos sentidos. Deus não, é pelo coração. Então Deus não estava procurando um rei. Deus estava procurando um homem com um coração igual ao dele. Por isso que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se a escolha do primeiro rei servisse de critério, Samuel poderia estar à procura de um homem alto e bonito para ser o futuro rei, como ele olhou para os irmãos de Davi quando chegou na casa de Jessé. Mas dessa vez Deus deixou claro que examinava o coração das pessoas. Davi podia ter brilho nos olhos e saúde de ferro, mas era o menos importante membro de sua família. No entanto, seu coração era reto. Como no caso de Saul, a unção confere um poder espiritual. Novamente, Deus escolheu a pessoa certa e a preparou para a tarefa muito antes de que ela se tornasse popular.
ou conhecido. Aprender a cuidar de um rebanho desgarrado é uma ótima preparação para ser um líder. Segundo Charles Swindoll, pastor evangélico no Texas e educador, na Bíblia se escreve mais a respeito de Davi do que sobre qualquer outro personagem. Ele endossa: você ficaria surpreso se soubesse que se escreveu mais a respeito de Davi do que sobre qualquer outro personagem bíblico. Cerca de 14 capítulos foram dedicados à vida de Abraão e de José, 11 capítulos de Jacó, 10 de Elias. Você imagina, porém, quantos foram dedicados a Davi? 66 capítulos. Se os cálculos estão corretos, isso não inclui os 59 referências da sua vida no Novo Testamento. Então, sobre Davi, Davi foi o personagem bíblico que mais teve o seu nome citado na Bíblia depois de Jesus. Foi o personagem bíblico que mais se escreveu sobre ele. E isso não é em vão. Isso é porque ele tem uma história para contar para que nós aprendêssemos com ele. Mas quem foi Davi? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia, não é verdade? O rei Davi é narrado no Antigo Testamento nos livros de 1º e 2 Samuel, 1º Reis e 1º Crônicas. O nome Davi assume um significado. Quem sabe o significado do nome Davi? Isadora, você tem o significado de Davi, não tem? Você sabe o significado? Não? Quem é o Davi? De quem é a mãe do Davi aqui, São? A Isadora. Então, você sabe o significado do nome do O significado de Davi é amado. Davi era o filho mais novo de Jessé. Pertencia à tribo de Judá. Era o bisneto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem muito rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que lhe pôs uma prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico adnome, que significa vermelho, e possuía boa aparência. Quem está na revista, lê o primeiro e o segundo parágrafo para mim desta lição. São os primeiros parágrafos aí da revista. Israel era um povo pastoril. Jacó entendia muito bem como tratar de ovelhas. José, menino, cuidava dos rebanhos da família. Moisés passou anos sendo treinado no palácio de Faraó, mas depois teve que fugir para o deserto por um tempo, onde passou mais de 40 anos pastoreando os rebanhos. Davi, como filho mais novo, tinha a mesma responsabilidade. Como foi com Moisés, assim foi com Davi. Ambos foram chamados por Deus para cuidar do povo dele. O serviço de pastor ilustra bem o serviço de um bom rei, especialmente em Israel. Por isso, no Antigo Testamento, quando se fala em pastores, geralmente se trata de reis. Veja Ezequiel 34, 24. Deus, o pastor de Israel, apontou os reis para pastorear o seu povo, que não era propriedade dos reis, e sim de Deus. Vocês viram que eu soltei uma pergunta lá no grupo: o que é que tinha a relação entre Ezequiel, que escreveu o seu livro 500 anos depois de Davi? Está aí, ó, no segundo parágrafo da revista. Quem leu, né, a revista em casa conseguiria responder. O serviço de pastor ilustra bem o serviço de um bom rei, especialmente em Israel. Vocês vão ver agora, eu vou entrar mais profundamente nesse estudo. Pastor, pode passar o vídeo para mim, por favor, os dois? One more time. Oh, one is.
Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, tica, tica. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora vocês vão ver as características das ovelhas. Por que nós somos chamados de ovelhas? Todo animal foram criados em uma defesa especial, mas a ovelha é o único animal que não possui defesa alguma, sendo totalmente vulnerável, não tendo habilidades de luta. São totalmente frágeis as ovelhas. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce ela produz lã. E quanto mais tosquiada, mais ela produz. A ovelha é um animal bastante ingênuo, não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. Por isso o pastor tem que ir na frente, preparando a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-la. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso requer intimidade com o pastor e com as ovelhas. A ovelha só dorme no mesmo lugar, sabe qual é o seu lugar e não aprisco. De maneira nenhuma ela vai querer o lugar de outra ovelha. No dia em que vai morrer, a ovelha não come, fica quieta, não demonstra nenhuma reação, não foge, não dá coisas, não faz barulho, não tenta fugir. Ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. A ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que fique trêmula de medo, podendo sair correndo do aprisco e se tornar presa fácil dos predadores.
A ovelha é muito sensível à perturbação dos insetos que ficam rodeando a sua cabeça, ficando desnorteada e acaba ficando sem comer, emagrecendo e vendo que não consegue se livrar dos insetos, sai correndo sem direção. É preciso que o pastor molhe a cabeça dela com óleo para afastar os mosquitos. A ovelha come o dia inteiro, de noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago, que toma conta da maior parte da caixa torácica. Está explicado. Porque a gente come muito. Durante a noite, gosta de brincar de dar cabeçadas umas nas outras, normalmente caindo no chão com as patas para cima, não conseguindo se levantar sozinhas, podendo morrer asfixiado. Por isso, o pastor precisa, durante a noite, andar no meio das ovelhas, levantando as ovelhas caídas. Coitado, pastor. Né? Para corrigir e educar a ovelha, o pastor dispõe de dois instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara, o pastor laça a ovelha pelo pescoço, pois está constantemente se enroscando em espinhos. O cajado, muitas vezes, é usado para evitar que a ovelha vá onde não lhe é permitido, ficando desgarrada quando se mete em briga. Quando ela vai se alimentar no aprisco, ela só come na sua manjedoura. Se a manjedoura de outra ovelha estiver cheia e a sua vazia, ela não irá à manjedoura alheia e comerá a comida. Esta atitude poderá até levar a ovelha à morte, pois o princípio de obediência é respeitado. A ovelha espera até que o pastor coloque comida na sua manjedoura. Sua alimentação é fundamentalmente a erva que encontra nos pastos. Não necessita de muitos suprimentos alimentares e tem a característica de não estragar esse mesmo pasto que como utiliza. Então, vocês viram as características ali das ovelhas, né? Vocês se identificaram com uma ovelha? Bode é totalmente ao contrário, hein, gente? Da ovelha. Totalmente ao contrário. Você viu que elas sabem o lugar delas, elas não querem o lugar do outro, elas esperam ser alimentadas, elas não ficam indo para outro pasto, igual tem gente que fica indo em outra igreja, buscando alimento, né, em outros lugares, né? O lugar dela a alimenta, né? Então a gente não precisa estar aí buscando fora de onde nós estamos. Isso aqui é ser a ovelha. Vamos lá. Aí, ó. A vida e comportamento da ovelha. Ó, ela tem um faro deficiente, come o que há pela frente. Por isso o pastor vai, né, na frente tirando as ervas daninhas, vocês viram lá. O desespero debate-se ferozmente contra árvores, pedras, a fim de livrar-se dos mosquitos. Na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, gente, a gente fica uns mosquitinhos de vez em quando, assim, em volta da cabeça da gente, nos incomodando, não é verdade? Não é? E esses mosquitos fazem a gente realmente ficar desnorteados, a vozes que nós não precisamos estar ouvindo, e a gente dá ouvido a vozes que não eram para dar ouvidos, né? Em defesa, a ovelha não tem dentes afiados como o lobo, nem chifre como o bode, ela é indefesa. A visão deficiente, a ovelha não anda sozinha, e se andar, está à mercê dos predadores. Ela tem boa audição. A ovelha não conhece a voz do estranho. Vocês viram lá no vídeo que bacana? Ela conhece a voz do pastor por causa do relacionamento que tem com ele. Limpeza, é um dos animais mais limpos. A ovelha, ela não gosta de sujeira. O que é sujeira na nossa vida? O pecado. Localização de comida e água. A ovelha pode morrer de fome ou de sede, pois é possível que ela não encontre água ou comida. Por isso que ela precisa de um pastor para orientá-la. Muito bonito, não é? A questão, olha só, por que na Bíblia faz a relação o tempo inteiro de líderes como pastores e de Jesus como
pastor aqui não é relacionado somente à questão religiosa e eclesiástica, é relacionado aos líderes. Debaixo de quem você está? Qual a autoridade que está sobre você, que está te guiando? O pastor, Davi como pastor, o que fazia Davi no campo? Qual era o seu papel? O que ele aprendeu no período que esteve lá? Quando lemos a Bíblia, encontramos Davi primeiramente no pasto. Deus o havia escolhido, o homem segundo o coração de Deus. E assim ele foi convocado do campo onde estava cuidando do rebanho para ser ungido rei. Deus o chamou para pastorear um rebanho diferente, o seu povo, Israel. Vocês lembram na minha aula, quando eu mandei vocês pegarem a Bíblia e ler, quando Deus mandou ungir Davi, que a palavra lá no hebraico não era rei, era líder, em outras traduções capitão, em outras traduções príncipe, não era rei. Quando eu fui ler o texto aqui sobre Davi, a tradução é rei. Eu achei muito interessante que ele não usou a mesma palavra que usou para Saul e para Davi. Realmente era o rei que Deus tinha escolhido para aquele povo. O pastoreio é uma das ocupações mais antigas. Assim não é de surpreender que o cuidado de um pastor e seu relacionamento com seu rebanho fosse uma metáfora comum no Antigo Oriente Próximo, para a liderança de pessoas, especialmente a realeza. Na Bíblia, os líderes civis e religiosos são chamados de pastores, e as imagens são ligadas à realeza, especialmente com Davi. Deus é chamado de pastor em vários textos da Bíblia. Gênesis 48, Salmo 23, Salmo 80. E elementos da vida de um pastor ocorrem várias vezes para descrever as atividades de Deus. Salmo 31, Isaías 40 e Miqueias 7. Tentar imaginar a vida de Davi como pastor não é fácil para a maioria de nós, pois vivemos em um mundo urbano moderno, não conhecemos como é a vida do pastor, mas ainda existe essa profissão. Pastorear no mundo antigo era, em muitos aspectos, mais simples do que nossas vidas ocupadas hoje em dia, já que parte do tempo consistia em observar os animais pastarem. Mas está longe de ser rotineiro e desinteressante. Até hoje, cuidar de animais apresenta dificuldades únicas, principalmente com ovelhas, mas carentes de cuidados, além dos desafios do clima. Podemos resumir a vida de um pastor como uma vida de constante cuidado. Agora nós vamos ver aí, que é o primeiro tópico desta lição, os deveres do pastor. O primeiro dever dele, cuidar para que as ovelhas tenham pasto bem claro e água limpa para beber. Quem pode ler para mim o primeiro parágrafo? A ovelha é diferente do boi. Ela precisa de grama curta. O boi come enrolando a língua no capim. A ovelha vai cortando com os dentes e só se deita depois de satisfeita. O boi pode pastar em lugares encharcados, a ovelha não. A ovelha não bebe de águas turbadas ou de muitas correntezas. Por isso, Davi descreve o seu pastor assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, 2. Os pastores condenados em Ezequiel, que eram os reis infiéis de Israel, não cuidavam do alimento das ovelhas, só de si mesmos. Então aqui começa a fazer o paralelo entre Ezequiel e a passagem de Davi. Os líderes, eles estavam preocupados com si mesmos. Será que hoje em dia ainda existe líderes preocupados com si mesmos? É o que a gente mais vê. Eles preocupam principalmente com o bolso deles, né, gente? E esquecem que tem pessoas precisando de cuidados. Gente que vem de fora aqui para o nosso país, que eu já conversei, que conhece outros países lá fora, falam que não tem lá fora o que nós temos aqui. Nós somos até um povo privilegiado.
né, com o sistema do SUS, que cuida da nossa saúde. Lá fora não tem isso. Se você ficar doente, você está à mercê do destino mesmo. Com questão de segurança, né, apesar do nosso país ainda estar precisando muito nessa área de ter cuidados com isso. E isso que é que um líder tem que fazer, cuidar do seu povo, na saúde, na segurança, para ver se eles estão sendo alimentados. Nós somos um povo privilegiado, tem muitos que estão muito pior do que nós por aí, né? A Bíblia cita, pelo menos, um dos lugares do ambiente de trabalho de Davi, o deserto, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Contudo, subentendemos que o campo também era um dos lugares que Davi levava suas ovelhas. Aonde que as ovelhas iam comer, né? Do pasto. Se deserto é árido, não tem grama, não tem pasto, Davi precisava fornecer comida e água para as ovelhas. Quando nós escutamos a palavra deserto, a gente lembra de escassez, né? Nem de água e nem de comida. Tarefa nada fácil para um pastor em Belém, se lá era uma terra árida, desértica. A Bíblia descreve Canaã como uma boa terra de bênçãos para o povo de Deus, mas não era demasiadamente exuberante. Além disso, as melhores terras, as áreas que exibiam mais chuvas, eram separadas, eram reservadas para a agricultura. Os pastores vagavam pelas colinas, vales em regiões mais remotas e muitas vezes escarpadas, com chuvas mais escassas. Olha só como que era trabalhoso o trabalho de um pastor, né? Havia tempos de abundância, mas quando pensamos em Davi como pastor, não devemos imaginar prados verdes contínuos. Para alimentar seu rebanho, Davi precisava ser um bom guia, já que a vida de um pastor envolvia muita caminhada. Ele precisava conhecer o ambiente, o lugar onde ele estava, para saber para onde iria levar as ovelhas. A cada dia o pastor levaria seu rebanho da segurança de uma aldeia para passear pelas colinas e vales, a fim de fornecer pasto suficiente para eles e alimentarem. Durante essa rotina diária, um bom pastor precisaria estar ciente das necessidades do rebanho como um todo e das necessidades de cada ovelha individualmente. Eles davam nome para a ovelha, eles conheciam cada uma de suas ovelhas. Vamos ler aí o segundo tópico. Disciplinar os animais ao seu cuidado. Quem pode ler para mim? O animal que empurrava ou humilhava outro tinha de ser controlado. Outra vez, os pastores em Ezequiel eram como isso, faltava justiça dos reinados. Ezequiel 34, 28. Vocês viram lá que elas costumavam dar cabeçadas umas nas outras na hora de dormir, e aí derrubava, o pastor tinha que ir lá, virar que estava derrubada, senão morria asfixiada. Então, hoje em dia ainda tem gente que dá cabeçada uma na outra, aí, querendo derrubar o outro, querendo que o outro... Tem. Então, o que é o papel do líder aí? Ir lá e disciplinar essa ovelha que está querendo ser um bode, né? E a gente vê isso muito hoje em dia, vê demais. Um dos constantes desafios do pastor é ensinar as ovelhas a obedecer, e é até hoje. Mas o bom pastor era paciente e cuidava com carinho dos animais de seu rebanho, até mesmo lhe dando nomes que os animais conheciam. As ovelhas aprendiam a confiar em seu pastor, seguir sua liderança e ouvir a sua voz. Davi conhecia o constante cuidado necessário para ser um bom pastor e, portanto, empregou uma rica metáfora para o constante cuidado de Deus por ele no Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Tem gente que até deixa as Bíblias em casa abertas no Salmo 23. Vamos ver o terceiro tópico. Tratar das feridas desses animais. Quem pode ler para mim? Os pastores em Ezequiel falharam nisso também. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Ezequiel 34, 4. A imagem da ovelha aparece bastante na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. Ela é um animal frágil, como vimos, que necessita de cuidados e que não consegue sobreviver se não estiver amparada.
Deus usa a imagem da ovelha para falar das pessoas do seu povo. Ele sabia que o seu povo necessitava de cuidados, como nós necessitamos, não é verdade? E Deus exigia esse cuidado daqueles que conheciam a sua palavra e deveriam falar do amor e do cuidado de Deus. Os pastores de ovelhas, os líderes religiosos, os líderes políticos da época, ao invés de cuidar das ovelhas feridas e machucadas, a estavam maltratando, as estavam rejeitando, deixando elas à mercê do próprio destino. Nós somos machucados não só fisicamente, mas principalmente no interior. Quantas pessoas não são magoadas, não são rejeitadas, não são maltratadas verbalmente, né? É o dever do líder dele estar cuidando dessas pessoas, dele estar observando o cuidado não só físico que ela precisa, mas também do cuidado emocional e espiritual, porque uma mente sã, um corpo são. Quem que está doente, que consegue fazer alguma coisa, que consegue ser útil, não é verdade? Então essas ovelhas precisam ser cuidadas, essas pessoas precisam ser cuidadas. E Deus levanta pessoas para isso, para estar cuidando dessas pessoas, dessas ovelhas. Então o que nós aprendemos com isso? Somos ovelhas. Nós temos que deixar que o pastor cuide de nós. Porque foi para isso que Deus levantou um líder sobre nós. Um líder espiritual, para que ele cuide do seu povo, para que ele cuide de suas ovelhas. Porque a responsabilidade do pastor, né, o dever do pastor é cuidar. E o nosso dever é nos entregar, obedecendo e deixando que ele nos cuide. Veja bem, vamos levar para o lado nosso cotidiano e político. Se você está doente, você fica em casa esperando o médico ir na sua casa cuidar de você? Você vai até um hospital e procura um médico para cuidar da sua enfermidade, certo? No mínimo você chama médico, mas o mais certo, né? O que a gente mais faz é ir até um hospital ou no consultório, não é verdade? Nós ficamos doentes espiritualmente também. Nós precisamos, né, de alguém para cuidar de nós nesse sentido. Né? Às vezes, nós alimentamos, igual o irmão Lucas fala, de outras pastagens que têm ervas daninhas e que faz que nós ficamos doentes espiritualmente. Então, nós precisamos voltar para a pastagem que o nosso pastor nos oferece, para onde ele nos leva, para que não venhamos a ficar enfermos espiritualmente. Por isso que é importante você saber debaixo de qual autoridade que você está e se submeter àquela autoridade, né? Não se levantar contra ela, não é verdade? Nós temos que ter muito cuidado quando procuramos pastagens em YouTube. Será que está de acordo com aquilo que nos era oferecido dentro da nossa igreja? Será que não tem erva daninhas ali? Isso vai fazer com que a gente pereça espiritualmente se não estiver de acordo com o que nós estamos sendo ensinados e alimentados aqui na nossa igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem a Bíblia, para você ler e ter o discernimento daquilo que estão te oferecendo. Vamos passar para o próximo tópico. O 4 e o 5, eu pus junto, tá? Então, quem pode ler para mim o 4 e o 5? O Senhor reclama por meio de Ezequiel: as minhas ovelhas se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. Buscar a ovelha desgarrada e trazê-la de volta ao curral. Ezequiel: a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes. Davi era jovem pastor muito responsável, chamado pelo pai para levar presentes aos irmãos no exército de Saul, deixando um homem em seu lugar para cuidar do rebanho. Enfrentava as feras que atacavam as suas ovelhas, confiante no Senhor. Ele explicou tudo isso a Saul quando foi lutar contra Golias. Então Davi também precisava ser um guardião de seu rebanho. Ovelhas e cabras são presas fáceis, como nós vimos.
E assim os pastores devem ser protetores vigilantes. Eu não estou falando de pastor só de igreja, não. Estou falando de líderes, tá? Líderes dentro de igreja, líderes fora da igreja, políticos e até mesmo os líderes que não conhecem a palavra de Deus. Isso aqui está falando de liderança. Às vezes colocando em risco suas próprias vidas. Os pastores colocavam em risco a própria vida dele. Mesmo que um pastor conseguisse expulsar esses predadores perigosos, o rebanho provavelmente se espalhava e precisava ser reunido, muitas vezes de vários cantos e recantos. Hienas, chacais, lobos, até ursos surgiam com frequência, não sendo incomum a luta entre o pastor e uma fera selvagem. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, não é mito. A Bíblia fala que o leão está ao redor, rugindo, esperando para tragar. Bons pastores eram diligentes, confiáveis e corajosos. Eles até mesmo arriscavam a vida para proteger o rebanho. Portanto, não é de admirar que Jesus e seus discípulos tenham usado a figura do pastor para modelo para os cristãos que o seguiam. Com isso, concluímos que Davi era um moço obediente aos pais, sempre disponível para cuidar das coisas da sua casa. Ele obedeceu o pai indo para o pasto cuidar dos rebanhos dele e ajudar no que fosse preciso. Toda vez que o pai dele chamava, Davi estava lá para levar queijo para os irmãos que estavam no exército e fazer qualquer coisa que o pai precisava. Talvez alguém até imaginasse que Davi estava fazendo algo insignificante e anormal para seus pais, porém Deus estava contemplando tudo. No Salmo 78, Asaf canta: escolheu Davi seu servo e o tomou do aprisco das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas de suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e o dirigiu com mão precavidas. Até os Salmos fala sobre Davi, né? Não só os que ele escreveu, mas outros que escreveram nos Salmos, fala sobre como foi que ele agia como líder. História de Israel para hoje. Ao longo da Bíblia, a imagem do pastor é muito importante. A partir de Davi, o pastorzinho se tornou rei de Israel até Jesus Cristo, que disse a respeito de si mesmo: eu sou bom pastor. João 10:11. Essa função é exercida por um indivíduo que ama e cuida do rebanho, assim como um líder ou governante zela pelas pessoas sob sua autoridade. Eles têm que olhar o interesse, não é deles, mas da população. Eles estão ali para representar alguém que vai cuidar do interesse comunitário, o interesse comum a todos, não só o meu, o seu, mas o nosso interesse, que todos nós precisamos. Então vamos passar pelo relacionamento de Saul e Davi. Deus rejeita a desobediência de Saul e logo em seguida escolhe o seu sucessor. O idoso Samuel unge o jovem Davi para ser o novo rei. Com isso inicia o conflito. O jovem ainda desconhecido, ungido, encontra o rei que foi rejeitado, mas que ainda está no governo. Saul conhece Davi em 2 momentos. Davi chega à corte como tocador de harpa e o jovem pastor vence o gigante Golias no exército dos filisteus. O maior teste de fé de Davi não foi quando enfrentou Golias, mas quando servia todos os dias na corte de Saul. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a ele. Após o ato heróico de Davi ter derrotado o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Quem pode ler o primeiro parágrafo para mim desta lição? Saul teve grande vitória no início do seu reinado, quando livrou os moradores de Jabes de Gileade. Essa vitória ele atribuiu a Deus no dia de hoje. O Senhor salvou a Israel. 1 Samuel 11:13. Com a passagem dos anos,
Porém, passou a depender menos de Deus, não se preocupando com a glória do Senhor. Pior ainda, tendo retirado de Saul o Espírito do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno o atormenta. 1 Samuel 16:14. Então, cada vez mais, Saul se afastava de todos ao seu redor e via-se isolado em seu próprio mundo pessoal e atormentado. Enquanto isso, Davi nutria uma amizade profunda pelo filho de Saul, Jonatas. As pessoas em geral consideravam Davi um guerreiro melhor do que Saul. Então, a inveja que este tinha de Davi se transformou em medo. Medo de quê? Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia tornado o favorito do povo. Saul não conseguiu lidar com aquelas situações e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar a Davi. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade da sua família ao trono, que os filhos deles não iam subir ao trono. Esse era o principal motivo da perseguição de Saul a Davi. As tentativas contínuas do rei para tirar a vida de Davi fizeram com que este fugisse para a terra dos filisteus, onde se tornou aliado deles e um soldado mercenário para Aques, rei de Gate. Leem para mim o segundo parágrafo ali, as atitudes de Davi. As atitudes de Davi eram muito diferentes. Golias havia afrontado Deus vivo e merecia castigo. Davi foi contra esse gigante, confiante em Deus pela vitória. Não derrubou o campeão filisteu com as armas e a armadura de Saul, que não aguentava usar, e sim com a funda que usava como pastor. Davi sabia que por sua vitória o nome de Deus seria glorificado. Então as atitudes de Davi eram diferentes de Saul. Saul perseguia Davi, tinha inveja de Davi, queria matar Davi. Mas quais foram as atitudes de Davi? A Bíblia não traz uma narrativa tão longa de outros reis como Davi, não é? Como foi dito. Isso tem uma razão especial deles terem falado mais de Davi. Vocês lembram que eu falei isso no início? Após o fracasso do primeiro rei, o novo ungido é preparado para o seu reinado. Mas como? Quais foram as atitudes de Davi? Davi aprende a confiar em Deus. Ele lutou com Golias. Quando ele estava lutando com Golias, ele falava que ele estava afrontando, né, o Deus de Israel. Então, Davi foi lutar com Golias porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Davi aprende a ser obediente à vontade de Deus. Ele renuncia à chance de matar Saul. Ele espera até que Deus determine o dia da sua ascensão ao trono e não toma para si só o que Deus tinha feito por ele. Tem uma passagem que Davi encontra Saul numa caverna e ele tem a chance de matar Saul. Só que ele não mata. Saul estava indefeso, dormindo. Ele não precisava nem lutar com Saul. Aí ele vai lá e faz o quê? Corta um pedaço do manto dele para provar para Saul que ele podia ter tomado o trono naquele momento. Mas não era a vontade de Deus que ele tomasse o trono. Ele estava esperando que Deus fizesse a situação acontecer. Nos últimos anos de fuga, Davi desenvolveu as capacidades que ele mais tarde precisou usar como rei. Estratégia, diplomacia, comando de exército. Por ter ficado entre os filisteus quando ele fugiu de Saul, ele aprendeu a usar as armas dele e também estratégias de guerra. Isso auxiliou mais tarde na guerra contra os filisteus. Olha que bacana. Quando ele estava lá no meio dos filisteus, ele ficou observando, porque ele sabia que depois aquele povo iria contra eles, né, quando ele fosse rei de Israel. Leem para mim o parágrafo que fala de Saul e Jonatas, lá embaixo. Saul e Jonatas morreram. Saul e Jonatas morreram no monte de Gilboa, numa batalha contra os filisteus em que Davi foi impedido de participar. Um jovem amalequita, pensando em ganhar galardão, ao afirmar que ele mesmo matara Saul e trazendo a coroa real, foi avisado a Davi.
Como resposta, Davi condenou a morte. Em vez de alegrar-se com a morte do homem que queria matá-lo, Davi ficou de luto e todo Israel com ele. Compôs o lamento funerário e mandou que fosse ensinado ao povo de Israel. Assim não só expressou a própria dor pela perda de 2 homens que amava, mas também ajudou o povo todo a expressar a dor pelas pessoas queridas que faleceram na guerra. Gente, olha que bonito que Davi fez. Saul queria matá-lo, perseguiu ele durante muitos anos. O que a palavra de Deus fala para nós fazermos para os nossos inimigos? Orar pelos nossos inimigos. Não é ficar com raiva deles, nutrir raiva, nutrir ódio, nutrir rancor, não. Orar pelos nossos inimigos. E qual que é o primeiro mandamento? O mandamento, quando eles perguntaram para Jesus sobre os mandamentos, ele falou que o mandamento se resumia num só. Qual que é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não pôs uma vírgula lá e fala assim, menos o seu inimigo. Davi amou a Saul até no momento da morte dele. Ele fez todos se prantearem, ficarem de luto por Saul e os seus filhos. Ele não se alegrou com a morte de Saul, achando assim, agora eu vou ser rei de Israel, agora é minha hora. Não. A gente não pode se alegrar com a desgraça alheia, principalmente dos nossos inimigos. Isso não é papel de um cristão. Então nós aprendemos isso com Davi também. Com Saul morto, o palco estava montado para que Davi assumisse o reinado. No entanto, conforme veremos a seguir, o caminho para a realeza não foi fácil para ele. Esse será o tema para as próximas lições. Israel, história de Israel para hoje. Vamos lá para nós concluirmos? Você já foi transformado pelo Espírito de Cristo? Está com ele combatendo o bom combate? Qual é o motivo de pedir vitórias para Deus? Não, mas isso aí está no livro de vocês, não está não? Estou pedindo vitórias sobre o quê? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem e o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Entendendo o que nós estudamos. Davi, ao sair das malhadas, ainda precisou aprender muitas lições até assumir o trono. As vitórias, conquistas, não acontecem do dia para a noite. É preciso tempo e preparo, que assim seja para você. Que as malhadas... Amém? Conclusão. Davi nunca deixou de buscar a orientação do Senhor. Com isso, o Senhor o protegia e o livrara, vezes após vez. Davi usou os seus dons de pastor de ovelhas, de guerreiro, de poeta, para o bem dos outros. E os dons que o Senhor nos deu, estamos aplicando para que o povo de Deus seja abençoado? Ou você está usando somente para você mesmo? Vamos começar a aplicar os dons que Deus nos deu para edificar o nosso aprisco. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula de hoje. Nós queremos te pedir que grave essa lição em nossos corações, meu bom pastor, para que nós possamos ser ovelhas obedientes no seu aprisco, buscando sempre o cuidado daquele que o Senhor levantou para estar sobre autoridade a nossa vida. Que nós possamos estar bem alimentados. Guia o nosso pastor, Senhor, na sua presença, para que Ele possa trazer sobre nós aquilo que o Senhor tem para nós. E que Ele seja sempre fortalecido pelo seu Espírito Santo, para que nós sejamos abençoados através da vida dele. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.